Olá pessoas, tudo bem? Então a gente vai estar dando início à nossa questão da nossa aula hoje, referente à questão do nosso estágio supervisionado 3, né, do ano de 2020/3 ou ponto 3 do ensino suplementar, porém com a nossa orientativa então dos requisitos do estágio, né? Quais os itens que devem compor esses relatórios em si. Então, assim, creio que vocês já estavam em andamento, porém eu achei por melhor repassar para caso tenha alguém com alguma dúvida ou alguma dificuldade em si. Então a gente vai estar trabalhando basicamente essas questões em si, tá? Só reforçando, caso alguém não tenha assistido a apresentação em si, foi repassado algumas orientativas referente à questão do estágio na questão da resolução, tá? O estágio foi criado lá na resolução 028/2012 e tem a documentação lá disponibilizada pelo CONEP, que faz a regulamentação, os requisitos do que o estágio deve conter, tá? Então, continuando nessa situação, só reforçando das datas das avaliações em si, tá? A primeira entrega do relatório de estágio 3, tá? Ou melhor, a primeira avaliação de vocês, não a primeira entrega, porque vocês já vinham entregando para a Presline, né? A entrega desse documento vai ser em que data? No dia 19/8. Vocês terão o dia todo até as 23h59 para estar postando ele lá e mandando por PDF no e-mail também, por segurança em si, tá? Eu só vou reconfirmar ali a abertura dele, já vou deixar programado para que vocês possam fazer essa postagem nessa data aí bem certinha. Então, o que acontece nesse relatório, na verdade, estágio? Eu vou mostrar um modelo daqui a pouco para vocês de como que deve compor. Ele é um relatório bem básico, né? Porque é só demonstrando a oferta, o produto e serviço que vocês estão entregando. Nele vai ter um modelo de manual também, que vai estar sendo disponibilizado vocês também, né? Eu vou tentar mostrar ali para vocês um modelo prático do que eu fiz um manual. No caso, esse modelo era um manual, então a pessoa anexou o manual. Então fique atento nisso. Já na questão da avaliação de envio do relatório integrado 1, 2 e 3, ele vai ser com data do dia 2/9/2020, das 7 até as 23h59 também. Um dia todinho para poder entregar esse relatório. Uma dica que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: acontece muito isso, tá? E é normal, porque assim é novidade para vocês também. Já que ele é integrado, eu tenho que pegar o meu estágio 1, o meu estágio 2, o meu estágio 3, né? Que eu entreguei ali o 13 e daí agora eu vou entregar ele anexado no corpo. Não é entregar os arquivos soltos, né? Eu vou lá, abro o arquivo do integrado 1 no Word, né? Ou melhor, o relatório de estágio 1 no Word. E daí eu tenho ele lá, que ele é o maior. Então, automaticamente no corpo desse, eu vou lá e coloco 2 e depois o 3. O que vai mudar vai ser o sumário em si. Vocês terão que retrabalhar e remodelar o sumário para ficar padronizado e uma coisa lógica. Se houver anexo, vocês vão colocar também, tá? E a nossa terceira avaliação, né, a apresentação do relatório como empresário via Google Meet, que eu pedi para vocês estarem instalando. Eu já tinha repassado a data desse 1, que é no dia 9/9/2020, das 19 às 21. Esse é o horário disponibilizado pelo seguinte: possivelmente pode ser que tem algum aluno que fique com aula nesse segundo horário para não prejudicar esse aluno, e sem falar também que o empresário ele é a parte convidado, né, que vocês estarão convidando para assistir, para ele ver como que ficou o trabalho de vocês. E outro detalhe, né, vocês estarão usando o nome da empresa dele, né, então ficar bem atento nisso daí para não se prejudicar. Então esse tem um horário mais curto, das 9 no dia 9/9, né, das 19 às 21 horas. Pensem no formato de repente de um pitch, né?
qual que era o ramo da empresa, né? Se quiser apresentar rapidamente a missão ou tá, o serviço que essa empresa oferta, apresentar também, né, a área que você escolheu e optou. Só uma dica que eu deixo para vocês: não chega falando a empresa X, o empresário vai estar tava com defeito tal. Não, ó, a relevância que eu achei pertinente trabalhar foi de repente a área de gestão de pessoas, ou fazer um planejamento estratégico aí na empresa, porque indicar. Não é porque você está ofertando produto e serviço que a empresa vai fazer, tá? Só pensem nessa situação e nesse molde, para de repente você não tá apresentando e chegar e falar: olha, eu estou apresentando aqui a empresa F e ela tá cheia de defeito ou com falha, tá? Para você também acabar, perdão da palavra, se queimando com o empresário, tá? Então, assim, cuidado com as palavras, tá? Usem umas palavras mais assertivas para não ter essa falha aí também, tá? A gente dando prosseguimento e vindo para nossa próxima situação, que acontece em si agora nessa situação? O que deve compor o relatório de estágio 3, tá? Página de rosto, sumário, introdução, a metodologia aplicada, que vai ser o referencial teórico, pelo menos 1 ou 2, né? A temática que vai estar lá na página de vocês seria basicamente o que? Proposta de melhoria para a área, e daí você vai definir: é produção, é finanças, é marketing, é gestão de pessoas, né? Tracinho, o que vocês estão entregando nesse estágio. E as considerações finais, o que aprenderam nesse estágio 3, as referências, né, que vocês utilizaram. Nada muito monstruoso, tá? Ele é bem prático. E os anexos, né? Digamos, eu fiz o manual do colaborador, tá pronto. Eu fiz um POP. Então, assim, você vai colocar, né? Aqui tem um modelo, né? Apresentação do trabalho realizado, né? Manual do colaborador para a empresa X, ou o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. Então, você vai definir esse anexo. Você fez, tem a ferramenta ali anexa a ela, tá? Então, assim, é um possível, na verdade, seria uma possível ideia, um protótipo ali do que possivelmente seria. Não é porque, eu fiz o manual, a empresa vai usar o meu manual. Não, você tem o protótipo ali que você vai entregar para eles, né? Como dica, mas é interessante sim colocar ele como anexo, tá? Então, terem uma visão aí básica, ele acaba não sendo muito grande em si, tá? Ele tem a introdução, né? Ele tem a proposição de melhoria de treinamento, e ele tem também ali treinamento e desenvolvimento, no caso desse acadêmico, né? Fez as consideração final, a referência, né, do manual e do treinamento e desenvolvimento que ele colocou, só 1 ou 2 para poder não ficar nada muito gritante, e o manual de medida disciplinar, que foi o que ele fez nesse caso aí. Então é ficar atento nessas situações para não ter de repente alguma dificuldade ou algo do tipo em si, tá? Quando a gente fala na questão do estágio 3, o maior desafio do aluno é pensar o que eu vou entregar, né? Então, normalmente ele vê uma necessidade, né, ou uma dor que a empresa tem, e ele vem com essa indicação. Teve casos já de acadêmicos que fez um planejamento estratégico e cada um tem uma indicação aí de melhoria, né? Continuando então aqui, a gente agora vai verificar um modelo basicamente de relatório de estágio integrado do estágio 1, 2 e 3, que compõem todos esses itens, né? A gente mantém normalmente a padronização, e eu deixo de dica para vocês manterem, como eu posso dizer, essa capa, para não ficar diferente, né? De repente um fala relatório integrado, o outro fala relatório de estágio, né? Relatório supervisionado de estágio. Mantenham a padronização, tá? Aqui tem até um modelo de um acadêmico, acho que alguns de vocês chegaram a conhecer, que foi o Ender, né? Que
ele tirou até uma boa nota em si, né, uma excelente nota nesse trabalho dele. Ele fez um relatório integrado, né, de estágio supervisionado aí, ó, 1, 2, 3 na organização, e daí coloca o nome da organização, tá? Eu não sei se no caso de vocês houve alguma empresa na época com a Prisline, se não autorizou o nome e fala na empresa X, a empresa F, ou cria um nome fictício na empresa Linda Esperança, né? Algo que não tem Nova Mutum para não comprometer, e daí a capa padrão. Então vamos lá vendo como que fica esse estágio. E agora o do Ender para vocês na prática, para vocês verem como que fica. E deixa eu só achar ele aqui rapidinho para ficar mais fácil para vocês identificarem ele, tá? Então o que que acontece nessa situação? Não sei se tá bom o tamanho para vocês ou não, mas qualquer coisa eu posso estar aumentando um pouquinho, mas para não ficar muito disparelho. Olha só como que acaba sendo a questão do estágio em si, tá? O relatório, ele veio, fez a capa certinho, daí vem a segunda capa, né, na época que foi feito, escreve ali tudo bem certinho para não ter essa dificuldade, e daí ele apresentou a lista de quadro, das ferramentas que ele usou na época, né, o que que teve. Depois ele apresentou os gráficos que ele achou melhor apresentar para a empresa, o que realmente seria apresentado. E depois ele veio fazendo com a lista de figuras em si, né? A SWOT que ele fez na época, a 5W2H, e assim, ficou grande, ele ficou grande, mas se você para analisar, ele acaba não sendo muito extenso, porque já é um trabalho que você tem do 1, daí do 2, então você veio anexando, né? Veio compilando e colocando na ordem. O estágio 1, então o estágio 1 entra primeiro. O estágio 2 daí entra na segunda ordem. E daí o produto e serviço ofertado, né? Daí isso tudo aqui são itens do estágio 1, né? Daí as áreas, depois que foram sendo trabalhadas, ele analisou a área de concorrências, né, que foi apresentado. Daí depois a administração de materiais, que ele veio apresentando para a empresa, né, e daí depois ele apresentou a próxima área, que era o marketing e produção. E depois a área financeira, né? Ele fez um breve comentário. Isso tudo creio que vocês têm, né, já pronto. E daí as análises do estágio 2 que ele apresentou, né? Ele fez um breve relato depois. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês verem, né? Ó, a introdução dele. Não ficou nada muito assim relevante na questão de tem que ser 300 páginas, não, foi uma página e pouquinho. Pode ser, houve na época até alguns casos que teve um pouco menor. Então assim, ele tem sendo mais compacto para não ficar também desgastante, gente. Aqui a gente está tratando de estágio e não de TCC, né? Até a questão do TCC a gente vê essa situação hoje, que tem essas tendências de mudanças também, né? Colocou o dado do estagiário tudo certinho na época, que era esse. A informação da empresa em si, né, foi colocado, a fonte, não esquecer de colocar que foi elaborado pelo autor. Cuidem, a fonte é assim, ó, elaboração própria. Ok, elaboração própria do começo ao fim, elaborado pelo autor e o ano. Não esqueçam de manter um padrão para todos esses também, tá? Do começo ao final. Apresentou o perfil da empresa, fez um breve histórico. Foi um trabalho excelente esse na época. Esse houve mais alguns que também ficou muito bem elaborado, tá? Principais produtos e serviços ofertados pela empresa, organograma da empresa, apresentou a missão possível da empresa, né, responsabilidade, setor econômico, o ambiente interno também. Então assim, tecnologias que eram empregadas, apresentou a área de gestão. E ele foi apresentando e relatando, assim, ó, nunca esqueçam isso, eu já deixo de dica até para a questão do próprio TCC de vocês. Sempre façam amarração, ó, traz-se muito benefícios, né? Daí, então, assim, vai sempre amarrando. Tem algum autor
ok, tem algum autor. Então assim, fica bem atento nessa situação para vocês não terem essa dificuldade em si. Então é basicamente essa situação, ó, sistema de informação, questão de estoque, se existe alguma política em si. Então tudo isso daí a gente começa a ver que acaba sendo bem relevante para a empresa. Então o objetivo é basicamente o que? Com que vocês se desenvolvam daí a área de gestão depois que foi feita, questão de estoque. Eu não vou passar página por página, senão vocês vão ficar tonto também, né? Da administração da produção, né? Ele fez a apresentação, o modelo, apresentou o método de transformação que foi solicitado na época que eu solicitei para ele apresentar. Fez a apresentação do organograma também, né? Tipos de processo, né? Os 4 vezes de produção que foi solicitado. Então, assim, o trabalho ficou bem compacto, mas conseguiu verificar, né? Ele tinha foto comprovando, né, todo o processo. Então é basicamente isso daí que acaba acontecendo, para não ficar um trabalho tão cansativo ou um trabalho tão gritante. Então assim, ó, certinho. Então a gente verifica basicamente algo para não estar prejudicando nem o acadêmico, né, nessa questão. Daí ele apresentou a análise SWOT dele, né? Então a gente verifica que assim o trabalho ele ficou bem compacto, e daí ele fez uma descrição de dados, né? Se realmente tinha ou não esse conhecimento, fez esse comparativo como uma opção, uma questão optativa dele, apresentou a GUT que vocês têm também, para não ficar algo tão maçante em si, né? Então a gente vê que tudo isso daí acaba sendo apresentado. Um outro modelo que a gente pode estar vendo é quanto a essa forma que acabou voltando aqui só um pouquinho, é quanto a forma em si que vocês podem estar disponibilizando, né? Daí vocês vão estar analisando, cada um vai ter uma ferramenta, né? Daí vocês vão analisar de que forma vocês apresentam essa ferramenta em si para empresa, né? Daí ó, veio a questão das referências, tudo na ordem alfabética sempre, né? A missão, visão e valores, que foi o anexo do que ele entregou para a empresa, né? Que ele fez uma reatualização e a empresa aprovou na época, tá? Então automaticamente é isso o trabalho, o método normalmente que vocês vão estar fazendo integrado, manter essa ordem lógica sequenciada para não estar se prejudicando também em algum momento, tá? Então ficar pensando bem nessa situação na prática, tá? Aqui a gente já comentou essa situação, mas foi só para vocês verem mais ou menos uma dica do que seria o estágio 3 e o integrado, tá? Então espero que essa dica, que vocês vendo um trabalho, isso começa a dar algumas luzes, algumas nuances, vocês terem alguns insights aí para poder facilitar o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá, pessoal? Eu agradeço então novamente por essa participação de vocês. Qualquer coisa vocês vão estar ali no fórum, né? E a gente vai estar comentando basicamente ou no fórum ou no chat sobre essas situações, tá? Um abraço então e até a próxima aula.